Elohim Israel Adonai, blessed is the Lord, Baruch Adonai. Elohim Israel Adonai, blessed is the Lord. Min ha'olam, but ha'olam praise his name forever. Fé e Cidadania, hoje começando uma trajetória santa aqui em Israel. Acabamos de chegar de Israel e agora estamos aqui na cidade de Nazaré, lugar onde o anjo anunciou a gravidez de Maria. Pode, Valdomiro, o que é isso importante para nós? Profeticamente, o que isso quer dizer? Que estamos pisando a terra de Nazaré, a cidade de Nazaré, o lugar onde foi anunciado o nascimento do Senhor Jesus, ainda que a tradição aponte para exatamente esse lugar onde nós estamos. Nós não temos nenhuma certeza disso, mas com certeza estamos na cidade de Nazaré, onde foi anunciado o nascimento do Senhor Jesus. Sai daí não, você confere hoje MEB em Ação, Fé e Cidadania em Israel, em Nazaré. Daqui a pouquinho voltamos com mais fatos proféticos aqui em Israel, direto da cidade de Nazaré. Sai daí não, voltamos daqui a pouquinho. But ha'olam, blessed is the Lord, the God of Israel. Hey! So let the nations sing and praise Him, and Israel will. Estamos aqui em Caná da Galileia, onde Jesus fez o primeiro milagre classificado, que foi transformar a água em vinho. Podemos sentir a graça de Deus, pastor Domingo. Que significado profético tem esse milagre para nós, para a vida atual? É o início do Ministério de Milagres de Jesus. É também para nós um desafio, porque o Senhor Jesus disse que nós poderíamos fazer as mesmas coisas que Ele fez e outras maiores ainda do que Ele fez. Então o seu Ministério de Milagres se iniciou nessa região e a tradição diz que neste lugar. E aqui atrás temos uma página, onde possivelmente foi assim que Jesus transformou a água em vinho. Ela é volumosa e que a bênção da transformação da água em vinho venha sobre sua vida. Transformar a água em vinho também é antecipar as bênçãos futuras, abreviar os dias que o Senhor faça na sua vida. Festa especial em Israel, hoje aqui em Caná da Galileia, onde Jesus fez o seu primeiro milagre. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will say amen. Baruch Adonai. Estamos aqui no Monte Tabor, que é o lugar tradicional da transfiguração do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente lê o texto da transfiguração, eu quero ler aqui para vocês. E diz, Mateus 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Quando a gente lê às vezes em casa, a gente não consegue entender o poder, o valor desse texto, e aqui quando a gente sobe nesse monte, a gente vê como Jesus muitas vezes ele gostava de orar no monte. A gente consegue entender do lugar onde ele estava, que na época com certeza um lugar de retiro, um lugar onde ele pôde vivenciar esse momento maravilhoso junto com os seus discípulos. Então aqui é um lugar que a gente consegue entender realmente a beleza e a grandeza desse texto. Você ouviu o Ilan? Tem sido nosso guia. Quantos quilômetros tem daqui para Jerusalém? Para Jerusalém, uns 130 quilômetros, 140 quilômetros, mais ou menos. Esse lugar é o lugar onde Jesus vem orar. Um dos lugares. Junto com Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Apóstolo, qual é o significado profético desse lugar? Eu penso que só o fato de nós estarmos no lugar onde Jesus e os seus discípulos tiveram a experiência da transfiguração é um momento de presença, um lugar de oração e um lugar marcado
historicamente pela presença do Senhor. Yeshua, meu desejo é sempre estar. A gente está aqui no Monte Gilboa, ou em português, Monte Gilboa. Vou ler o texto de 1 Samuel 31. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no Monte Gilboa. E depois o texto mostra que Saul, ele acabou morrendo nesse lugar. E aqui desse lugar dá pra gente ver diversos montes, dá pra gente ver boa parte do território de Israel. De um lado o vale do Rio Jordão, de outro lado Monte Tabor, que a gente foi hoje, Givat Amoré, Monte Carmel, Vale de Israel. Dá pra gente ver muita coisa por aqui. E Valdomiro, qual é o significado profético de nós estarmos aqui? Eu penso que o Senhor Deus estamos vivendo o tempo da ressurreição. A morte de Saul determinou o início do reinado de Davi. Definitivamente Deus está mudando os tempos da igreja do Senhor. E nós estamos entrando neste tempo chamado tempo de governo, quando o Senhor determina, firma o reinado de Davi e reinará o Senhor. Estamos esperando os eventos que falam de um avivamento, e após esse avivamento o Senhor retirando a sua igreja e depois voltando com a sua igreja para estabelecer o seu reino, o reino de Davi, o trono de Davi estabelecido para sempre. Senhor, nós estamos aqui nesse monte, o Monte Gilboa, Senhor. Tomamos posse do ano profético da ressurreição. Neste lugar, Saul foi morto e Davi assumiu posteriormente o reino, o governo. Então nós queremos essa unção, essa graça, para voltarmos ao Brasil, com a bênção do governo profético, a unção para governar segundo a tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Yeshua, meu desejo é louvar a ti, meu coração. Bebe em ação, direto de Israel. E nós chegamos aqui em Cafarnaum, a cidade do apóstolo Pedro. Momento muito importante, porque a nossa missão a Israel é buscar as três unções, as três bênçãos. A bênção de Ismael, a bênção de Isaac e a bênção de Pedro. Nós chegamos aqui na cidade de Pedro, você já está conferindo as fotos, e agora nós vamos fazer aqui a leitura da confissão de Pedro. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Apóstolo Valdomiro Souto, chegamos num ponto muito importante da nossa missão aqui em Israel, e profeticamente nós estamos no lugar de Pedro. Nós queremos a unção, a autoridade de Pedro nesse ano do governo profético da ressurreição. Essa cidade ela tem duas grandes importâncias. Primeiro, por ser a cidade de Pedro, mas também a cidade que o Senhor Jesus escolheu para ser a sede do seu ministério. Aquela que viu a maior parte dos milagres do ministério de Jesus. Então nós estamos na terra do milagre, na sede do ministério e na cidade de Pedro. Muito forte isso, né? Então o governo ministerial de Jesus começou aqui. Aqui, na cidade de Cafarnaum.
Então vamos agora profeticamente, os nossos irmãos que estão nos vendo e ouvindo em várias partes, tomar posse dessa bênção. Vamos orar pedindo a Deus que dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, relembrando esse momento onde o Senhor entregou a Pedro a autoridade. Pedro, Sim, Deus, quer dizer firmeza, quer dizer autoridade, determinação. Queremos esta unção, queremos essa autoridade nesse ano profético da ressurreição. A graça de governar aquilo que o Senhor quer que venhamos fazer. A graça, Senhor, da inteligência. Oh Deus, que a tua bênção que enriquece e não nos acrescenta dores esteja sobre nós, através, Pai, da bênção de Pedro. Oramos em nome de Jesus, glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Boa tarde, Shalom. Nós estamos novamente aqui na região de Cafarnaum, só que mais um pouco ao norte. Nós estamos onde é a Montanha das Bem-aventuranças. Em hebraico é chamado Ar HaOsher, seria a Montanha das Riquezas, a Montanha da Felicidade, onde Jesus proferiu as suas bem-aventuranças. Então, olhando aqui à minha esquerda, você pode ver o Mar da Galileia, o Kinneret. Então dá para imaginar daqui de cima até lá embaixo, uma montanha só, onde Jesus veio com as pessoas, alguns dizem pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E é daqui que ele proferiu, né, a sua famosa mensagem, que o pastor Valdomiro agora vai falar sobre ela. Então, amados, aqui, segundo as Escrituras do capítulo 5 do livro de Mateus, a respeito do Sermão do Monte, ou da Montanha das Bem-aventuranças, diz que vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o Senhor Jesus, do alto deste monte, proferiu o ensino a respeito das bem-aventuranças, porque bem-aventurado é aquele que crê, bem-aventurado é aquele que se porta segundo o ensino de Jesus, que foi declarado daqui deste monte para uma multidão de aproximadamente 5.000 homens. Podemos crer que mais de 10.000 pessoas estavam aqui embaixo no vale, ouvindo os ensinos do Senhor Jesus. Podemos aprender com isto que o Senhor veio, se manifestou em carne para ser o modelo e o exemplo. E este ensino que ele deu é ainda hoje regra de vida para nós. Devemos amar sua palavra e tudo quanto o Senhor proferiu. Podemos ver aí a partir do capítulo 5 de Mateus estes ensinamentos. Aqui também nós vemos atrás, você pode ver atrás de mim uma igreja da época bizantina, e ela é chamada como a Igreja das Bem-aventuranças. O que é importante aqui em Israel é que às vezes dificilmente você sabe o local exato de onde aconteceram os milagres, de onde Jesus estava, mas foi nessa região. Então aqui de alguma forma existe um símbolo, né, que é colocado, foi pela Igreja Católica Romana, onde as pessoas podem estar vendo. Quem toma conta hoje são a Igreja Católica, e aí as pessoas podem entrar lá e estarem também visitando essa igreja. Estamos aqui no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, e o batismo inaugura a nossa vida espiritual. Teologicamente, o batismo significa morte, sepultamento e uma ressurreição para uma nova vida, dando início. O batismo deve ser feito com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com testemunhas, vendo
conforme o batismo bíblico de Jesus. E nós vamos ouvir agora sobre esse lugar tão maravilhoso. Amém? O Moshe vai estar explicando para nós a emoção. Shalom de novo. O lugar aqui se chama Yardenit. Nós estamos na Galileia, bem na junção quando o Mar da Galileia termina e começa o Rio Jordão. O Mar da Galileia, antes de ser iniciado também, vem pelo Rio Jordão, Mar da Galileia e novamente Rio Jordão. E é interessante que o Rio Jordão não é um dos melhores rios de Israel, né? Ele é pequeno e existem rios bem mais bonitos e melhores na Síria, na Jordânia aqui do lado, mas foi o rio que Jesus escolheu para mostrar a sua glória, né? Onde ele se fez homem e aqui onde ele iniciou o seu ministério. Então, começando aqui o Rio Jordão, ele vai até o sul, terminando no Mar Morto, né? No Mar Salgado, como está escrito também na Bíblia. Então, esse aqui é o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Você que vier do Brasil, o apóstolo Valdomiro, comigo, o bispo Eliseu, com certeza traremos você aqui para renovar o ato do batismo. É muito emocionante, não tem como não sentirmos a presença de Deus. Minha benção é que evangelismo, direto Galileia, Rio Jordão, Israel, para você. Ano 2012, ano do governo apostólico da ressurreição, nós vamos confirmar os atos de aliança, de fidelidade do bispo Eliseu com o nosso Senhor Jesus Cristo e com a sua obra e com o reino de Deus. E o faremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a revelação que o Senhor deu para a Igreja Presbiteriana Avivada de Guarulhos, da pessoa do seu bispo, deste batismo avivado, para um grande e poderoso avivamento no Brasil. É assim que nós confirmamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, a aliança ministerial e a graça de Deus sobre seu servo. Coloco as minhas mãos dizendo: Senhor, as minhas mãos são pequenas, mas as tuas são poderosas. E nós estamos confirmando a aliança avivada do teu servo em ministério contigo, Senhor, para levar o povo da Igreja Presbiteriana Avivada aos teus pés, em aliança de fidelidade, em aliança de santidade, em aliança de avivamento, em total dependência do Espírito Santo Consolador e em total aliança e submissão ao governo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o governo da ressurreição. Assim entregamos o teu servo na palma das tuas mãos e te rogamos: confirma, Senhor, este ato da tua presença, confirma as tuas realizações e o teu poder sobre o teu servo e sobre a obra que o Senhor colocou em suas mãos. Pedimos isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Estamos aqui novamente na cidade de Carmiel, Vinhedo de Deus, onde vocês puderam ver de longe, agora estão aqui de perto, bem na entrada da cidade. Aqui à minha direita está o edifício, onde todos os imigrantes, quando chegam na cidade, eles vão aí, judeus de todas as partes do mundo, até achar uma casa. E aqui essa praça, ela foi feita para lembrar a história de Israel. Aqui vocês podem ver no meu fundo à esquerda, pessoas sofrendo, lembrando o Holocausto, onde 12 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, sendo 6 milhões delas judeus. Aí depois, à minha direita, vocês veem como que o povo saindo, né? Imigrando, né? De todas as partes do mundo, depois da guerra, para Israel. E aqui, uma mãe carregando o seu filho, né?
lembrando a nova geração que pode nascer livre nessa terra de Israel. E aqui atrás também há um outro memorial de todos os judeus, soldados judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Apóstolo Valdomiro, que Deus está nos falando, qual foi a carga que o Senhor nos dá aqui para a cidade de Carmiel. Ali, naquela lembrança, né? Primeiro do sofrimento, depois da saída da imigração do povo voltando para Israel, e por fim o último versículo está em Amós, no capítulo 9, verso 14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então o Senhor nos trouxe a esta cidade, a cidade de Carmiel, onde moram os nossos irmãos que vieram do Brasil para aqui, para também plantar junto desta terra a semente do Evangelho de Cristo, a semente da transformação do Evangelho. E na carta aos Efésios, Paulo escreve que no sofrimento do Senhor Jesus, no sofrimento